Oi, oi, graça e paz do Senhor Jesus para você, meu querido, minha querida. Eu sou o pastor Robert Ortiz e o grande desejo do meu coração é que a cada dia você viva com esperança. E para essa terceira parte da aula sobre a existência de Deus, gostaria de estar falando sobre a existência de Deus e a Bíblia. Porque olha só, a Bíblia ela pressupõe a existência de Deus. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, já pressupõe que Deus existe, e esse Deus que existe foi Ele quem criou todas as coisas. Então é maravilhoso podermos crer em um Deus que é criador e sustentador, mantenedor de todas as coisas. Então, para esta aula, olha só, se a Bíblia ela pressupõe a existência de Deus, sabe o que isso significa? Significa que nenhum dos escritores bíblicos se preocuparam em estar provando a existência de Deus. Você não vai ver em nenhum lugar na Escritura Sagrada algum dos escritores bíblicos tentando aí provar a existência de Deus. Olha, vou dar um jeito aqui de falar sobre a existência de Deus, provando que Deus existe de alguma maneira e tal. Não, isso não acontece. Sabe por quê? Porque eles já tinham um relacionamento com Deus. Eles já de alguma maneira tinham ouvido a Deus, tinham entendido a revelação de Deus. Em algum momento Deus já tinha iniciado um relacionamento com eles. Então o que acontece é que você vai ver por toda a Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o que nós vamos ver é que são diversos testemunhos de pessoas que criam na existência de Deus. Então, como os escritores bíblicos já partem do pressuposto que Deus existe, eles se ocupam em descrever um Deus revelado, um Deus que se relaciona com o ser humano. Eles se preocupam aí em descrever as ações de Deus e o seu caráter. Isso vai acontecendo aí por toda a Bíblia. E olha só o que acontece. Por toda a história bíblica, nós vamos ver aí pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, e esses indivíduos aí, eles testemunham sobre Deus de uma maneira em que isso nos aperfeiçoa, isso nos fortalece, isso faz com que nós venhamos a cada dia ser aperfeiçoados na fé. Isso também vai possibilitar mais e mais conhecimento de Deus, conhecimento dessas coisas aí, na verdade, que são coisas visíveis ou invisíveis, coisas futuras. Na verdade, o relacionamento com Deus nos possibilita a cada dia crescer na fé e na graça do Senhor Jesus. Então esses testemunhos que os escritores bíblicos nos dão, eles vêm a partir de uma experiência com Deus. E essa experiência, elas não são apenas que vem pelos sentimentos deles, por de repente algumas coisas com relação ao entendimento deles. Não, mas isso vem a partir de certeza, de consciência, de vontade, pois a Bíblia, ela é uma autoridade que a cada dia mostra que existe um Deus revelado, um Deus que faz com que a nossa fé nele a cada dia venha a ser uma fé crescente. E você vai também perceber o seguinte, que em todo momento em que os escritores se ocupam já em estar mostrando a cada dia que Deus ele existe a partir desse relacionamento que eles tiveram com ele, existem também algumas posições divergentes relativas com relação à existência de Deus. Posições estas que são contra o teísmo, posições que são contra a existência, a crença em um Deus, ou seja, contra a crença do cristianismo, ou seja, contra a nossa fé. E quais são elas? Gostaria de destacar algumas delas aí. E a primeira delas, que eu já falei algumas aulas atrás, é o ateísmo. O ateísmo, eles não acreditam em Deus.
Aí você de repente se pergunta, mas como que uma pessoa nasce sem acreditar em Deus? Por que tem pessoas que são ateus, pessoas que não acreditam em Deus? O que faltou neles? Será que essa percepção intuitiva, racional da existência de Deus, ela não nasceu no coração deles? Não, olha só, o que aconteceu que houve um afastamento da percepção. Na verdade, por conta do pecado, houve um afastamento na crença da existência de Deus. Talvez através da cultura secular, talvez através do próprio pecado em si, que acaba tornando a mente das pessoas uma mente cauterizada, de uma maneira em que eles perdem essa noção, esse senso de que Deus ele existe e que ele tem relação com o ser humano. E aí então o texto de Romanos capítulo 1, do verso 19 ao 21, vem dizendo o seguinte sobre isso. Olha só. Portanto, o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus se manifestou. Pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo eles percebidos mediante as coisas criadas, e eles são inesculpáveis diante de Deus. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes as suas especulações se desvaneceram, e o seu conhecimento insensato se obscureceu. Então é isso que aconteceu com eles. Mas vamos lá, como que é esse negócio de ateu? Porque, na verdade, olha só, existem dois tipos de ateus. Os ateus que são os ateus práticos e também os ateus teóricos. Então olha só, o ateu o ateu prático é aquele que ele prefere viver como se Deus não existisse. Por quê? Porque é um ateu prático. Porque as práticas dele, elas não concordam, não cooperam com aquilo que Deus nos ensina, com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então o ateu prático, ele prefere que Deus não exista, para que ele não venha ter a responsabilidade de prestar contas a um juiz legislador, senhor de todas as coisas. Então, o ateu prático, ele é bem assim: eu quero fazer as coisas erradas, eu vou continuar fazendo, e para mim é melhor que Deus não exista, afinal de contas, assim é melhor, porque aí eu não tenho que prestar conta das coisas erradas que faço. Então o ateu prático, este é o pensamento dele. Ele não se preocupa em ter alguma fonte de pesquisa e tal, para que ele possa então basear esse pensamento ateu dele. Não, ele simplesmente quer que Deus não exista para que ele não tenha a quem prestar contas. Agora já o ateu, que é um ateu teórico, ele de alguma maneira ele foi convencido através de um pensamento racional, ele conseguiu uma explicação em algum momento, uma conclusão que ele chegou, onde na mente dele Deus não existe. Só que olha só, convém ressaltar também o seguinte, que existem muito mais argumentos em favor da existência de Deus do que contra a existência de Deus. Então olha só, o ateu teórico, ele em algum momento ele adquiriu um pensamento racional aonde para ele Deus não existe. Só que em algum momento, ou no início, ou no meio, ou no fim, esse pensamento tem algum erro, tem uma falta de base e é um pensamento errado. E uma outra posição divergente relativa com relação à existência de Deus é o tão conhecido materialismo. O materialismo ele nega qualquer conhecimento válido religioso. Na verdade, para o materialista, qualquer manifestação de algo espiritual para ele não existe. Para o materialista, tudo é matéria. É assim, tudo é matéria ou alguma manifestação dela. Ele nega a realidade do espírito. Por exemplo, para ele não existe Deus, para ele não existem anjos, não existe inferno, não existe céu, não existe nada que seja espiritual ou alma, não. Tudo que pode ser provado é a partir da matéria. Logo, para ele, Deus não existe.
Então, o materialista, ele é um ateu, mas ele é materialista. Para ele, essa experiência da matéria é o que conta. Então, o materialismo é um erro, um grande erro. E nós entendemos pela palavra de Deus que aquilo que é invisível criou aquilo que é visível, né? E Atos capítulo 17, no verso 24 em diante, vem dizendo o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido pelas mãos humanas, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então o nosso Deus é um Deus criador, logo aquilo que é invisível é que criou aquilo que é visível. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que o materialismo é um pensamento errado, é realmente um pensamento fora de cogitação. Então o materialismo, ele acredita naquilo que é físico, aquilo que pode ser pesado, aquilo que pode ser medido, aquilo que pode de alguma certa maneira ser calculado, ou melhor, vamos lá, ele pode ser dominado de uma certa forma. E Deus, ele não pode ser calculado, ele não pode ser pesado, medido, ele não pode ser dominado. Então, logo para o materialismo, Deus não existe. Porque olha só, se eu pego, por exemplo, uma cadeira, estou sentado numa cadeira aqui. Essa cadeira, então eu digo que ela existe. Por quê? Porque ela tem uma cor, ela tem um peso, ela é leve, olha aqui, é de plástico, né? Ela possui algum material. Ou ela tem algum derivado, ou ela é derivada de alguma coisa. E aí o que acontece? Então, esta cadeira, ela existe. Mas como que eu falo então que Deus não existe? Porque eles dizem que Deus não existe, por quê? Porque ele não pode ser medido, provado, ele não pode ser calculado ou dominado. Então, para o materialismo, Deus não existe. Uma outra posição divergente relativa com relação à existência de Deus é o panteísmo. Eu tenho certeza que você, de repente, já ouviu uma música que contém panteísmo, de repente você já assistiu um filme, um desenho, ou já leu nos jornais, ou talvez alguém já falou com você sobre isso, algo que é derivado, talvez, do panteísmo. No panteísmo, acredita-se o seguinte, que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, pan é tudo, e teísmo, Deus. Então, Deus é tudo, tudo é Deus. Em poucas palavras, seria entender o seguinte: a natureza é Deus, o sol é Deus, o universo, o vento, a água, sabe? As forças da natureza, tudo isso para o panteísmo é Deus, e não sim um ser criador, um ser pessoal. Para o panteísmo, a natureza e todas as coisas que existem, elas são Deus. Então o panteísmo nega que exista um Deus pessoa, um Deus relacionável, um Deus que conversa, um Deus que escuta, um Deus que ri, que chora, um Deus que tem sentimentos. Então olha só, para o panteísmo é entender que a natureza é que é Deus, e isso nega a existência de Deus, porque eles não creem em um Deus pessoal. A última posição divergente relativa com relação à existência de Deus é o agnosticismo. Eu havia em algumas aulas atrás falado um pouco sobre ele. O agnosticismo, ele entende o seguinte, que eu não tenho como provar se Deus ele existe ou se ele não existe. Então, como eu não tenho como provar, então, logo, ele não baseia a fé em Deus, porque não tem como se provar a sua existência ou a sua não existência. Então, este argumento, o gnosticismo, é um argumento falho, né? É um argumento que não tem realmente algo que se possa basear ou sustentar. Então, esses argumentos contrários à existência de Deus, eles não creem que existe um Deus pessoal, um Deus que se revelou, um Deus que se deu a conhecer aí, um Deus que tem relacionamento com o ser humano. Que na verdade, a Bíblia ela já mostra para cada um de nós que cremos nela, que Deus ele existe, e nós vivemos a partir desse pressuposto aí. O nosso Deus, ele existe e ele é galardoador dos que o buscam. Por isso, a cada dia fortaleça a sua fé na presença de Deus, a cada dia vivendo com graça, com fé e com esperança. Que
Deus te abençoe a cada dia, que Ele faça a cada dia você estar firme e forte, sempre na presença do Senhor. Amém?